Bom, a minha relação com o meu cabelo quando eu era criança não era muito boa, porque quando a gente é criança, a gente não se importa muito em se arrumar, em se maquiar. Então eu não me importava muito com isso, apesar de eu ter que acordar todo dia às 6 horas da manhã para minha mãe arrumar meu cabelo e poder ficar até bonito. Mas quando ele secava, ele ficava um tufo. Então, quando eu me olhava no espelho, mesmo criança, eu já sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu já não gostava como ele ficava. Eu não aceitava porque eu tinha muitas coleguinhas com cabelo liso e grande e o meu cabelo não era relativamente grande porque era cacheado, então ele encolhia. E eu meio que sofri um pouquinho de bullying por causa disso. Então eu tentava alisar meu cabelo, sempre pedia pra minha mãe e ela nunca aceitou. Graças a Deus eu não fiz nenhuma química por causa dela. Então era aquela coisa bem, só ficava amarrado e tipo, nunca tinha algo novo, as coleguinhas sempre tinham cabelo liso, então era algo bem triste. Os meus pais, eles nunca deixavam eu ter o cabelo grande, né? Então eu não tive assim uma ideia de um cabelo cacheado. Para mim, meu cabelo era uma coisa que não agregava muito no meu dia a dia. Então eu ficava só na base do corte na máquina, no pente 2, né? E vida que segue. Na adolescência foi pior ainda, porque as minhas colegas todas tinham cabelo liso e muito comprido e eu era praticamente a única que tinha cabelo enrolado. As outras que tinham cabelo enrolado já começaram a alisar e na época minha mãe não deixava. Agora, quando chegou na parte da minha adolescência, as coisas mudaram um pouco, porque eu sempre via na TV os garotos com uns cortes de cabelo muito legais e, nossa, eu quero um cabelo daquele pra mim. Só que a diferença é que o meu cabelo ele é enrolado. O cabelo cacheado não é liso, como eu via geralmente na TV. E é aí que eu percebi o quanto que a mídia influencia na vida das pessoas. Se a gente parar para imaginar quantos milhões de pessoas no mundo já não sofreram para tentar se enquadrar no que a mídia propõe pra gente. Tem uma coisa que eu me lembro muito bem, que eu nunca esqueço, que é a prova viva disso, é de um comercial de TV que apareciam duas garotas, né, que tinham cabelo afro e cabelo enrolado, e o comercial era de uma escova rotativa. E nesse comercial, assim, logo de início, as modelos lá, elas estavam super tristes e quando passava a escova nelas, eram as pessoas mais felizes do mundo. Então aí está uma prova viva de como que a mídia influencia também nessa nossa vida, né? E o quanto as pessoas já sofreram para tentar se enquadrar nisso. Antes de alisar, quando começava a aparecer as ondinhas já, de que ele já estava com a raiz grande, eu começava a ficar agoniada. A minha cabeleireira chegou a falar assim: Ana Laura, te acalma, porque antes eu queria alisar antes do momento certo. Então, assim, se eu não tivesse uma cabeleireira assim boa, eu teria acabado com o meu cabelo de vez. E depois que eu alisava, eu me sentia uma pessoa completamente de bem comigo mesma. Eu me sentia feliz com aquele cabelo alisado, mesmo sabendo que aquilo não era eu. No fundo, eu sempre soube. Mas eu tinha que fazer isso para me sentir melhor naquele momento. A primeira vez eu alisei meu cabelo justamente para me sentir mais confortável, para ter um cabelo como os que eu via na internet, como eu via na TV. E isso não deu muito certo, porque eu não me senti confortável com o cabelo liso. Apesar de ter sido uma coisa que eu gostaria de ter, eu não consegui me aceitar com o cabelo liso. E também teve incluso que muitas pessoas, muitos amigos não, porque amigo não faz isso, né, gente? Mas eu sofri muito bullying também na escola quando eu alisei meu cabelo. Muitas pessoas falavam que tinha virado emo, não sei o que. Nossa, foi um período assim bem punk. Assim, quando eu comecei a alisar, acho que os 2 primeiros anos eu amava o meu cabelo, eu gostava muito dele, ele ficava muito bonito, apesar de começar a crescer depois do primeiro mês, assim, quando eu retocava a raiz, eu sempre gostei muito dele, mas depois de um tempo começou a dar muito trabalho, porque o meu cabelo cresce um pouco rápido, então a raiz começava a aparecer logo, eu tinha que ficar disfarçando, passando chapinha na raiz, ou então usando rabo de cavalo, e isso começou a me incomodar muito. Foi aí quando eu comecei a pensar em não alisar mais, porque já estava dando muito trabalho ficar tendo esse retoque na raiz. Uma das últimas vezes que eu alisei meu cabelo, ele caiu, assim, quebrou muito. Ficou só um tufinho assim de cabelo e não tava dando nem pra amarrar. Aí minha mãe falou assim: a gente vai ter que cortar. E eu falei: não, mãe, eu não quero cortar, vai ficar feio. Aí eu lembro que eu comecei a chorar, ela começou a chorar, foi um perrengue doido. Eu percebi que eu tinha que me aceitar quando
eu cheguei assim no meu limite de ter que ir pro salão e ficar 3 horas lá sentada. Eu não aguentava mais. E eu sabia que aquilo não era eu, aquele não era o meu cabelo, ele liso não era. Eu não conseguia enxergar isso, mas chegou um dia que eu acordei e pensei assim, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar. Eu vi blogueiras no YouTube, e eu também tive muitas pessoas que me apoiaram. E aí eu decidi me aceitar, me mostrar como eu realmente sou, que é cabelo enrolado. Hoje em dia tá vindo uma coisa muito forte na internet, que as pessoas estão começando a essa onda de aceitação maior. As cacheadas e os cacheados estão vindo com uma força tão grande que eles estão meio que mudando a ideia que as pessoas têm sobre a gente. E eu confesso que esse ponto foi um dos grandes assim para poder aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. Toda vez eu fazia escova antes de sair de casa para deixar o meu cabelo não tão liso e também não tão enrolado. Eu me sentia até confortável, só que era um trabalho muito grande, era um trabalho maior do que eu tenho hoje em dia, que eu só faço hidratação e coisas normais no meu cabelo. Então era um trabalho massivo todo dia, então isso era muito cansativo. E eu pensei assim, não quero mais isso pra minha vida, vou aceitar do jeito que tá aqui e bola pra frente, vamos ver como é que vai ser. Até que eu não escutei muita coisa negativa, assim, muita coisa ruim, muita gente me atacando, não. Mas eu já escutei muito, assim, eu preferia teu cabelo liso, por que tu fez isso com teu cabelo nunca mais vai voltar a ficar cacheado. Foi assim quando eu entrei na faculdade que eu fiz o Big Shop, né? Aí na faculdade, como o pessoal era novo pra mim, eles não conheciam o que eu tinha passado pelo meu cabelo, era bem normal eles perguntarem por que eu tinha cortado meu cabelo enrolado tão curto, porque o cabelo enrolado não ficava legal, curtinho como era, né? E aí eu tive que sempre ficar explicando por que eu tive aquela escolha, né, com o meu cabelo. Quando eu cortei o meu cabelo curtinho, muita gente me olhou estranho. Eu pensei, por que eu fiz isso? Porque, como eu já disse, muitas amigas minhas tinham cabelo muito grande, então elas olhavam estranho pra mim. Então eu achava assim, será que eu fiz a escolha certa? Mas depois eu fui me acostumando e deixei rolar, foi isso. Eu nunca cheguei a escutar nenhum comentário assim, explícito, assim, tipo, na minha cara. Mas eu já percebi olhares, até porque eu era do tipo de pessoa que não tava nem aí. Eu saía mesmo com o cabelo metade liso, metade enrolado. Eu nunca fui de me importar muito. E então, isso, por um lado, é um ponto positivo para quem tá pensando em entrar em transição. É bom não ligar pro comentário dos outros, porque é a melhor coisa que você faz. A transição é algo muito difícil, é a parte que você se descobre. Que você começa a se amar mesmo, porque seu cabelo tá curto e a parte que a mulher vai se sentir... Um dos maiores charmes da mulher é o cabelo grande e tal. E tipo, quando você tá na transição, o cabelo às vezes tá muito quebrado, muito curto, e é a época que você vai ter que se amar mesmo. Tipo assim, pô, eu me amo do jeito que eu sou, eu tenho um sorriso bonito, eu tenho um olhar bonito, eu sou inteligente, eu não sou só um cabelo. Então isso vai uma construção. Depois, quando você corta o cabelo mesmo, você vê assim que, cara, eu não sou só um cabelo. O cabelo é só um acessório. Bom, eu tirei 2 lições. A primeira foi que eu aprendi a cuidar do meu cabelo, a realmente cuidar, porque antes, quando eu alisava, era muito fácil. Eu simplesmente lavava, passava um pente, estava ótimo. Hoje em dia não. Pra mim é uma gratidão hidratar. Quando você vê ele hidratado, vê ele nutrido, é a melhor sensação. Quando você passa a mão assim e vê que ele tá... Nossa, é muito bom. Foi me amar mais, foi me aceitar como eu sou. E hoje eu posso até ajudar outras meninas, assim. Quando vem me perguntar como foi a transição, eu digo pra elas como foi. É difícil, né, passar por isso. É muito difícil, ainda mais numa sociedade que julga sempre a gente por tudo, né? Pela nossa aparência, principalmente. Mas acho que a lição maior que eu tirei foi me amar e me aceitar melhor mesmo da forma como eu sou. Me ajudou a me aceitar outras coisas, como meu corpo, meu rosto, coisas que eu não gostava antes, eu comecei a aceitar melhor em mim depois que eu passei pela transição. O que eu tiro de lição assim é que realmente eu aprendi a lidar assim com o meu cabelo e também conheci muita gente que também é cacheado. Então a gente formou uma família muito grande e hoje a gente está aí na amizade. Já chegaram a me dizer que eu tinha cabelo de miojo. Eu fui refém da chapinha, do secador e pelo meu cabelo eu não tinha amor. Mas parece que o jogo virou. O meu cabelo não é ruim. Ruim é o seu preconceito. O meu cabelo é lindo e cheiroso e não precisa ser aceito. O meu cabelo, ele não é bagunçado. Ele tem vida, vive livre e é babá.
Afro, crespo, enrolado. Meu cabelo é diferente. Ele é cacheado. Com amor, sem medo, do meu jeito. Com volume ou sem volume, causa todo um efeito. E ainda tem quem diga, menina, alisa esse cabelo. E eu grito e dou logo um gelo. Sinto muito não atender seu apelo. Menino também pode ter cachos. Menina também pode ter cabelo curto. O fator encolhimento existe, é fato. Quando demora pra crescer, eu surto. Às vezes ele fica revoltado, quase sempre magnífico. Dizem que ele dá trabalho, isso é um mito que eu não me identifico. Hoje eu amo meu cabelo, pra cima, pra frente e de lado. Chega mais, vou te mandar a real. Eu tenho orgulho de ser cacheada!